Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 783, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, 783, volume do histórico, complementação da cultura racional, complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a pior energia que existe, a energia magnética, que é mal puro. E por ser uma energia de mal puro, as feras, quadrúpedes e bípedes também são ferozes. E vão se transformar no baixo espiritismo, como Exu, para espetar esses materialistas com garfão na mão, porque estão fanatizados por seitas, doutrinas e religiões. Então, tem que ser espetado com garfão na mão pelos Exus, porque todo filho do eixo da Terra é Exu. Basta ser filho do eixo da Terra. E vão espetar os materialistas que estão fanatizados pelas religiões, pelas seitas, pelas doutrinas e pelas filosofias, pelas ciências filosófica e científica. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade. E depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, todos voltam a ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza no verdadeiro reinado de Deus. E estamos na fase do terceiro milênio, e o pensador, porque acabou a fase do pensamento, em 1935, o pensador perdeu o direito de viver. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque a natureza é de transformações. Em 1935, todos perderam o direito de viver. É por isso que está aí essa infinidade de desastres. Tudo isso porque perderam o direito de viver, porque terminou a fase do pensamento. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade. Vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para desenvolver o raciocínio na cultura racional. Depois do raciocínio desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Depois que todos estiverem com raciocínio desenvolvido, voltam ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque lá são energias puras, limpas e perfeitas. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade para desenvolver o raciocínio, para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E vem a natureza há milhões de milênios preparando toda a humanidade para voltarem a ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E muito furacão, muito tufão, muitos tornados, tudo porque a natureza mudou de fase.
e mudou seu comportamento, porque a natureza é de transformações. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de automóvel e sofrer um acidente, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de trem e sofrer um choque de trens, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Porque o pensador perdeu o direito de viver, e a fase do pensamento terminou em 1935, e todos perderam o direito de viver. Todos os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que está havendo uma infinidade de desastres no mundo inteiro, de todas as espécies, de todas as formas. E tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho da falência, todos sendo assaltados por armas de fogo e o terrorismo que está em todo lugar. É por isso que está aí, essa matança sem cabimento. Morre muita gente com esses sequestros, com esses desastres, com esses terrorismos, porque estamos na era do fogo. E por isso, quem tem mais fogo vence guerra. E quem tem pouco fogo perde guerra. E por isso que estamos na fase de salve-se quem puder e se puder. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, desenvolvendo o raciocínio da humanidade. Depois que o raciocínio estiver pronto, completamente desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a glândula pineal está materializada no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, volta ao seu estado natural. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar como bicho irracional, na energia pior que existe, a energia magnética, que é o mal puro, que é o puro mal. Vão se transformar nessa energia e vão ser bichos quadrúpedes e bípedes ferozes. E por estar no baixo espiritismo, do astral térreo, vão se transformar em Exus, com o garfão na mão, para espetar esses materialistas, esses que pensam que a matéria tudo é e a matéria nada é. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, e ainda tem que passar por essa transformação do astral térreo, sendo verdadeiro Exus de chifre e de rabo, e com garfão na mão, espetando esses religiosos que estão fanatizados por seitas, doutrinas e religiões. E um fanático não dá conta dele, porque ele não sabe o porquê ele assim é. Ele não sabe o porquê ele assim é. Ele não sabe de onde veio e nem sabe para onde vai. Ele não sabe que é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para desenvolver o raciocínio na cultura racional. Quando o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é ser um conjunto de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar.
Muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque ninguém está aguentando mais essa vida de matéria. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas, para voltar para ele, tem que desenvolver o seu raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para desenvolver o raciocínio pela cultura racional. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, estará pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o verdadeiro Deus é puro, limpo e perfeito. É um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias. E a violência está insuportável, porque os ladrões entram nas casas de famílias e fazem o que entendem. Terminou a fase do pensamento e está aí a falência do pensamento. Muitos com pensamento seco, cometendo crimes, rendendo família com armas de fogo de alto calibre. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até desenvolver o raciocínio. Quando estiverem com o raciocínio pronto pela cultura racional, estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Vivem todos aqui, desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabe o porquê que assim é. Ninguém sabe de onde vieram e para onde vai. Ninguém sabe o porquê estão aí, aqui. Para onde vão, se não desenvolver o raciocínio? Para onde vão se não desenvolver o raciocínio? Para as classes inferiores. Ninguém sabe o porquê assim é. Vivem todos desconhecidos de si mesmos. Agora, na cultura racional, é que estão sabendo que são do primeiro mundo, o mundo racional. Mas, para chegar até ele, tem que desenvolver o raciocínio na cultura racional para voltar a ser um corpo de energia de vida eterna. E esse conhecimento é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, vem a natureza preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional, estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Apesar de que existe na natureza a leucemia, o câncer, o AIDS, moléstias incuráveis, que o pensamento não encontra cura, porque são epidemias da natureza. Para acabar com essa deformação e transformação racional, é por isso que a natureza lança essas epidemias. Primeiro nascemos do chão. Depois de nascermos do chão, veio a fase de monstros. Passamos por várias fases de monstros, depois passamos por várias fases de selvagens. E agora estamos passando pela última fase da natureza, que é a racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele.
Depois que todos estiverem com raciocínio desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Aí estarão prontos para voltar para junto do verdadeiro Deus, com o seu progresso de pureza, depois que estiverem com raciocínio desenvolvido. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para a humanidade desenvolver o raciocínio na cultura racional, desenvolver o raciocínio. Quando estiverem com o raciocínio pronto, desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Voltam todos, depois do raciocínio desenvolvido, para junto do verdadeiro Deus. E a energia do mundo racional está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a cultura racional. Depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, desde que esteja com raciocínio desenvolvido pela cultura racional. Vai ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Este é o istmo do mesencéfalo, e há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para serem desenvolvidos o raciocínio pela cultura racional. Quando o raciocínio estiver pronto pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas ainda assim mesmo, tem que desenvolver o raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 784, volume do Histórico.